Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler apenas uma parte de um versículo. Versículo 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. De novo, o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Senhor, agora fala o nosso coração de uma maneira poderosa, diferente. Pai, fala poderosamente, Senhor. Queremos ouvir o Senhor, aprender de Deus, crescer no conhecimento do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Deixa eu te contextualizar. Zacarias era sacerdote no templo, e havia regras no templo para os descendentes de Arão, que era a classe sacerdotal em Israel. Zacarias era casado com Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. E Zacarias já estava idoso, e durante a sua vida toda ele pediu um filho para Deus. Eles já estavam idosos, e Isabel, a sua esposa, era estéril. Não podia ter filhos. Mas como Zacarias conhecia a história de Israel, conhecia a história de Abraão, de Core Salteado, porque ele ensinava no templo, ele ministrava no templo segundo os seus turnos. Nesse texto que lemos aqui, diz que chegou aquela semana em que ele estava escalado para ficar no templo. Eram 7 dias ministrando na presença de Deus. E quando Zacarias entrou ali para o templo, o interior do templo, organizando as coisas e para ministrar a Deus, eis que aparece o anjo Gabriel. E eu vou contar uma coisa para vocês. Se você conhece a palavra de Deus, há uma folha em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você já notou isso na sua Bíblia? Nós chamamos isso aí de período interbíblico. São 400 anos de silêncio que Deus não se manifestou ao povo de Israel. Porque Deus estava vamos usar uma expressão goiana nossa, estava de birra com o povo de Israel, pela sua desobediência, por tudo que Deus o instruiu, e eles não faziam nada que estava na palavra de Deus. Aí nesse período de 400 anos foi quando surgiram os falsos pastores que Jesus disse. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele estava falando da família dos Macabeus, que se levantaram e disseram, nesse período de 400 anos de silêncio de Deus, a família dos Macabeus se levantou, dizendo que eram os enviados de Deus, Messias do Senhor, e começou a fazer guerrilhas e assaltar, principalmente os romanos que dominavam aquela região naquela época. Ou, na verdade, os romanos dominavam todo mundo conhecido. Então já disse: olha, eles são ladrões e salteadores, e realmente foi o que eles fizeram. Espoliavam os romanos, roubavam as caravanas, ajuntando e treinando para guerrilha e dizendo que eles iriam libertar o povo de Israel. Por isso, quando Jesus veio de fato e de verdade, o Messias prometido, os judeus não o aceitaram, porque ele veio completamente diferente do que eles esperavam. Eles esperavam alguém melhor do que a família dos Macabeus, que não conseguiu fazer nada.
Então, depois desse período interbíblico de 400 anos de silêncio, eis que Zacarias está ali no templo e aparece o anjo Gabriel para ele. E disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Mas o importante não é isso. O importante é a reação de Zacarias. Mas a gente entende um pouco Zacarias porque tinha 400 anos que Deus não falava com ninguém. Nem através de profetas, nem em aparições angelicais, nem o anjo do Senhor que sempre apareceu ali, que era Jesus. Sempre apareceu no Velho Testamento. Apareceu para vários. Então Deus estava em silêncio, e de repente o anjo Gabriel, ele fala até o nome dele, ele falou: olha, eu sou o anjo Gabriel, e Deus me enviou aqui para te dizer que a sua oração foi ouvida. Irmãos, às vezes a gente fica pensando: poxa, mas Zacarias, será que nós somos diferentes de Zacarias? Quantas e quantas vezes oramos pedindo ao Senhor alguma coisa, e quando a resposta vem, nós ficamos surpresos. Porque muitas vezes oramos hoje e queremos a resposta amanhã. E de repente passa 1 ano, 2, 3. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer, que Deus não te ouviu. O problema é que Deus está esperando o tempo certo. Amém? Deus está esperando o tempo certo. Muitas vezes, queridos, a nossa fé é pequena. Nós estamos falando sobre fé. Todo domingo de manhã você precisa vir para aprender mais como receber de Deus. Muitas vezes nós cremos não crendo. Muitas vezes oramos por orar, por costume. E muitas vezes, quando a resposta vem, nós ficamos espantados como Zacarias. Não é verdade? Zacarias agiu totalmente surpreso ali quando o anjo disse: Zacarias, não temas. Que ele levou um baita susto. De repente Deus não está falando nada com ninguém, tem 400 anos, e aparece o anjo. Ao invés de ele agarrar na asa do anjo, ele já foi com medo, e ele disse: não precisa ficar com medo. Sua oração foi ouvida. Irmãos, a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: pedi e dar-se vos-á, bater e abrir-se-lhe-á a porta. Então, quando pedimos, nós temos de ter fé e a esperança e confiança de que Deus ouviu o nosso clamor, atendeu a nossa oração e vai fazer aquilo que pedimos. Mas quantas vezes nós agimos como Zacarias? Porque Zacarias, ele agiu de uma maneira totalmente incrédula. E olha que ele era sacerdote e ministrava no templo. E aquela semana, ele estava ali a semana toda ministrando na presença de Deus. Isso não acontece comigo não. Se aparecer um anjo, eu grudo no pé dele e ainda canta aquela musiquinha. Fulano agarrou o anjo, agarrou o anjo. Papai do céu, sabe qual é o grande problema nosso, queridos? Que nós temos apenas a teoria na mente. Nós falamos que fé é uma questão de alma. Alma é mente, vontade, emoção. E muitas vezes nós temos só a teoria na nossa mente, na nossa alma, mas a prática é outra coisa. Uma coisa é a teoria, e eu sempre digo desde o início do meu ministério: cristianismo é prática. Você não precisa ficar se enchendo de teoria. Você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Você precisa saber que a palavra de Deus é a verdade e praticar a verdade. Viver a verdade. Viver o que a palavra de Deus diz. Mas nós estamos cheios de teoria e a prática acontece como Zacarias. Mas para aí. Isso não aconteceu só com Zacarias, aconteceu com vários heróis da fé. Vários heróis da fé. O que que Deus, Zacarias conhecia a história, o que que Deus disse para Abraão? Abraão, você vai ter um filho. Só porque ele achou que era amanhã e não funcionou.
1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, 25 anos depois. Ele até tentou lá pelos 15 anos, tentou dar uma forcinha, né? Para Deus. Coabitou com Agar, teve Ismael e só deu uma baita confusão. Zacarias conhecia essa história. Então Zacarias não quis tentar mais nada. Ele viu que Abraão complicou o meio de campo. Mas ele continuou, e quando o anjo aparece, ele fica espantado, fica com medo, e ele disse: olha, não tema, a sua oração foi ouvida. Que oração? A que ele insistia durante anos a fio, pedindo a Deus que queria ter um filho. O problema é que a esposa era estéril e os dois já estavam velhos, tal qual Abraão. Sara teve um filho com 90 anos, Abraão estava passando 100 já, beirando 100 mais. E Zacarias estava bem idoso. Então ele tinha orado muito por um filho. Quando veio a resposta, ele ficou espantado, surpreso, né? E assim por diante. Olha, o que me chamou a atenção nesse texto, quando eu li, hoje à tarde, é que, para o nosso espanto, quando ele disse: a sua oração foi ouvida, e não foi um qualquer que foi lá falar para ele, não foi o Rosemir, não foi o irmão da igreja, foi um anjo. O anjo Gabriel, o anjo das anunciações, o mesmo anjo que foi lá falar com Maria, bem-aventurada mulher, escolhida entre tantas, agraciada por Deus para gerar o Filho de Deus. E Maria ficou feliz e disse: seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Aqui, queridos, quando o anjo falou com Zacarias, para o nosso espanto, ele não se alegrou com a notícia. Imagina você orar por algo, e quando Deus envia um anjo, e Deus envia alguém e diz: a sua oração foi ouvida, ao invés de você ficar alegre, feliz, dar um glória a Deus, umas estrelinhas, umas piruletas, ele foi totalmente cético, ele foi totalmente mais estéril do que a mulher dele. Foi ou não foi? Foi, ela agiu com incredulidade, irmãos. Ele não disse nenhum glória a Deus, ele não disse nenhum louvado seja o Senhor que atendeu hoje o meu pedido, atendeu a minha oração, o meu clamor. Bendito seja o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus que atendeu a minha oração, assim como ele atendeu a oração de Abraão, assim como ele atendeu Jacó, assim como ele atendeu Elias e mandou fogo do céu. Ele conhecia tudo isso, mas tudo era teoria na vida dele. E isso acontece muito conosco. Estudamos, conhecemos a palavra, mas não há prática para aquilo que aprendemos. Ficamos no campo da teoria. Então ele agiu com incredulidade. Ele podia ter falado: oh, glória a Deus, até que enfim, já estou caindo a dentadura de velho, mas Deus, o Deus de milagres, atendeu o meu clamor, atendeu a minha oração, aleluia! Não, ele fez isso não. A reação dele foi de incredulidade. Será que quando você ora por algo, por uma cura, por alguma coisa que você está pedindo a Deus, e de repente você insiste com Deus, e Deus te manda a resposta, qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? Porque a nossa reação à palavra de Deus depende todo o nosso futuro, sabia disso? Quando você ouve a palavra de Deus que diz que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você tem que aceitar a Jesus no seu coração,
que você tem que confessar os seus pecados e pedir a Jesus para mudar a sua história, a sua vida, entrar no seu coração, para que você seja salvo, para que você seja gerado pelo Espírito Santo, para que você se torne nova criatura. Qual é a sua reação? Isso conta para a eternidade. A nossa reação à palavra de Deus depende do nosso futuro. Como você reage à palavra de Deus quando alguém te manda uma resposta, quando alguém fala de Jesus para você, quando alguém diz: olha, Deus ouviu a sua oração, te havia um laço de morte para você, Deus cortou esse laço. Qual é a sua reação? Você acredita? Você dá glória a Deus por isso? Ou você fica pensando: será que isso é verdade? Isso é o irmão, acho que comeu uma feijoada no almoço, está com o estômago embrulhado, ele está inventando essas coisas. Olha o que aconteceu com Zacarias. Pela sua incredulidade e pela sua reação. Por isso que eu disse, queridos, que a fé está ligada à alma, às nossas emoções. Irmãos, você ora, e quando Deus diz: olha, Deus ouviu a sua oração, Deus atendeu o seu clamor, e se você reagir com incredulidade, pode ter certeza de uma coisa: vai dar problema, vai dar ruim para você. O que aconteceu com Zacarias? O anjo falou para ele: olha, Zacarias, eu te trouxe uma notícia fabulosa, sua mulher é estéril, já caiu a dentadura de velho, você já passou, já está fazendo hora extra, tem não sei quanto tempo, sem dentadura, não adianta nem guardar a dentadura mais no copo de noite, que não funciona. Sabe de uma coisa, Zacarias, você vai ter um filho, a sua oração foi ouvida. Ele pergunta: como é que pode ser uma coisa dessa? Ele que falava do Deus de milagres, do Deus do impossível, daquele que é poderoso e criador de todas as coisas, aquele que chama à existência o que não existe. Aí de repente Deus fala com ele diretamente com um anjo, nem foi uma pessoa, foi um anjo que veio do trono de Deus trazer a resposta para ele. Ele age com incredulidade. Sabe o que aconteceu? O anjo falou para ele: porque você não acreditou, pela sua reação fria, calculista, incrédula, você vai ficar em silêncio, vai perder a voz até o nascimento do seu filho. Vai, duvida mais de Deus, vai fazer um jejum de palavras durante 9 meses, 9 meses sem falar. E o pessoal viu que aconteceu alguma coisa lá e foi atrás de Zacarias: o que está acontecendo? O anjo subiu e ele ficou. Aí ele tentava explicar como a mulher dele ia ficar grávida, não conseguia. Ele falava: pai, duvida mais da palavra de Deus, duvida mais de Deus. Queridos, isso rendeu um castigo para ele. Ele ficou mudo até o nascimento do filho. Irmãos, ainda bem que Deus não nos trata segundo a nossa incredulidade. Senão teria muita gente na igreja, os instrumentos tocando, os irmãos cantando, e ele só assim. Imagina, se cada resposta de oração que Deus enviasse, você ficava mudo, porque não, mas será possível? Ao invés de dar glória a Deus, aleluia, estrelinha, pular para cima, arrepiar, cair de costa, você age com incredulidade, fica mudo. 1 ano só, não precisa, 9 meses está pouco, 1 ano. Imagina, irmãos. A gente ia ter que ter alguém aqui com sinais. Você vai ter que aprender sinais. Você vai ter que aprender a língua dos mudos surdos. Vai ser triste a coisa, irmãos. Os instrumentos tocando, alguns irmãos cantando, e você só com a mãozinha para lá, para cá.
Triste a coisa, só dando um tchauzinho. Olha, queridos, ainda bem que Deus não nos trata com o mesmo rigor que Ele tratou com Zacarias. E ainda bem, queridos, que Deus não está limitado à nossa fé. Porque a palavra do Senhor nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é Deus de milagres. Deus é Deus do impossível. Deus chama a existência o que não existe. A palavra do Senhor nos mostra que Deus controla todas as coisas. Ele não só controla na terra. Raabe reconheceu isso. Ela disse: olha, o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Ele controla todas as coisas. Imagina um Deus que controla as galáxias. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, é apenas um pinguinho no meio do universo, com milhões de galáxias, tudo maior do que a Via Láctea. Já pensou nisso? A Terra é uma bolinha, se ela não for plana, né? É uma bolinha, queridos, no universo, desse tamanhozinho assim. Está vendo o tamanho? E Deus domina sobre todas as coisas, diz a Bíblia. Nós sabemos isso na teoria, mas quando chega na prática, quando queremos algo e pedimos talvez alguma coisa pequenininha, e Deus nos ouve, e Deus nos responde. Ou quando pedimos algo que é impossível humanamente, como Zacarias, e quando vem a resposta, nós agimos com incredulidade. Irmão, nós precisamos testemunhar isso, contar isso para as pessoas. Avisar para o vizinho, falar para todo mundo que o nosso Deus é poderoso, Ele faz milagres, Ele age, Ele ouve a nossa oração, Ele atende o nosso clamor, Ele é um Deus presente, Ele está em todos os lugares, conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Esse é o nosso Deus, é o Deus que ouviu a oração de Zacarias, é o mesmo Deus, aleluias. Então a sua reação foi bem estranha, de incredulidade. Irmãos, Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que você pode orar com fé, ou sem fé, que Deus pode te responder além daquilo que você está pedindo. Ele tem poder para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. A gente não consegue imaginar Deus e o seu poder. Ele é tremendo, aleluias, amém? Ele respondeu à oração de Zacarias, querido, que nem fé tinha, que agiu com incredulidade. Quando o anjo chegou até ele apenas ficou com medo, ao invés de ficar alegre. Sabe, amados, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, cuida de você, e que Ele ouve a sua oração, e que no tempo oportuno Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai curar, vai restaurar. Deus tem uma didaquê incrível para nos ensinar a cada dia, queridos. Ah, está difícil, está isso, está aquilo outro. Presta atenção, tudo isso é a didática de Deus para nos ensinar a crer, a confiar nele e na sua palavra. Ele disse: olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode crer, pode acreditar no que a palavra de Deus diz. De Gênesis a Apocalipse, em tudo que está escrito na palavra de Deus. O nosso Deus é poderoso, Ele cura. Temos que orar com fé, com confiança, temos que orar sem fé. O importante é falar com Deus e esperar a resposta de Deus no tempo de Deus, no Kairós, no tempo oportuno. Ele ouve e Ele responde às nossas orações, aleluia. Amém? Então, queridos, se Deus é tudo isso, e eu creio que é, eu gostaria que hoje você colocasse as suas dificuldades diante de Deus, colocasse os seus problemas diante de Deus, fala com o Senhor, Ele te ouve, Ele escuta a sua oração, o seu clamor.
Irmãos, Ele sabe até mesmo que, a Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe. Deus conhece você, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Salmo 139 diz que Ele te formou de uma maneira admirável, espetacular, tremenda, especial. Não tem ninguém igual aqui nesse salão, somos todos diferentes um do outro. Você foi criado especialmente por Deus. E a Bíblia diz no Salmo 139, salvo me engano, no versículo 16, diz assim, Davi falando, que Deus conhece os nossos dias, ou todos os nossos dias, antes que eles aconteçam. Então Deus sabia que você estaria aqui hoje. Deus sabia até quantas vezes você ia olhar no celular dentro da igreja. É ruim, hein? Ele sabia se você veio motivado para conhecer a Deus ou não. Ele está liberando uma palavra e te dizendo, porque Ele sabia que você estaria aqui. Fala com Deus. Ele ouve, escuta o seu clamor. A palavra do Senhor diz que Ele é misericordioso, tardio em irar e pronto a perdoar os nossos pecados, pronto para te acolher. A palavra do Senhor nos ensina que Ele está nos esperando, como o pai esperou o filho pródigo, de braços abertos. E se você não sabia, Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Foi Ele que te formou, os seus dias estão contados. Deus conhece todas as coisas, na sua onisciência e poder, Ele sabe de todas as coisas, até mesmo o que você está pensando agora. Ora agora, feche seus olhos, põe a sua mão direita na altura do seu coração, fala com Deus das suas dificuldades, dificuldades de crer, de acreditar na palavra de Deus, de confiar, de praticar a palavra de Deus. Ele vai te revestir de poder nesta noite, Ele vai te encher com seu Espírito, Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele te ama de uma maneira especial. Ele conhece as suas dificuldades. Mesmo que você lá no fundo do seu coração acha que não dá, que é impossível, eu quero te dizer que é possível. Deus está te dizendo, é possível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Suficiente. Ele é poderoso, Ele cuida de você, Ele faz milagres. Não existe impossíveis para Deus. Ele responde a sua oração. Não tenha medo. Assim como o anjo disse para Zacarias, eu estou te dizendo em nome do Senhor, não tenha medo de se aproximar de Deus. Ele não é um Deus vingativo, Ele é um Pai que ama, acolhedor, misericordioso, bondoso. Ele nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua oração, atender o seu pedido, mesmo que seja impossível para você, assim como Zacarias pedia o impossível, porque era impossível para ele ter filhos na idade que estava, com uma mulher estéril, também já idosa. Mas Deus ouviu, e o anjo disse, não temas. Deus ouviu a sua oração. Creia, queridos, creia, confie nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, Deus de milagres, Deus de sinais, maravilhas. Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Ele muda a nossa história. Ele perdoa os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele te faz prosperar. Ele levanta a sua cabeça com mão forte, com mão poderosa, diz o Senhor. Ele abate os seus inimigos. Ele quebra o queixo dos seus inimigos.
Ele é poderoso, creia, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele é maravilhoso, aleluia. Ora mahalamas. Aleluia. Deus maravilhoso. Hoje sua oração terá resposta. Creia. Eu não sou um anjo, mas sou servo de Deus. Estou autorizado a te dizer isso. Hoje a sua oração terá resposta. Não tema, não tenha medo. Deus é poderoso e Ele está ouvindo a sua oração e ela terá resposta. Aleluia. É hoje, querido. É hoje, minha irmã. A resposta de Deus vem. Não seja incrédula, não seja incrédulo. Creia. Confie. Confie no Senhor. Crede nos profetas do Senhor e prosperareis. Confie no Senhor e sereis salvos. Aleluia. Pai, nesta noite eu apresento a Ti cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está me vendo e ouvindo agora. Eu declaro que a sua oração está sendo respondida agora. Eu declaro que o Senhor está agindo agora com poder e graça, em favor de cada ovelha, em favor de cada irmão, em favor de cada irmã. Como profeta do Senhor, como boca de Deus, eu declaro que hoje, a sua oração está sendo respondida. Não tenha medo, creia no Senhor e na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus para nós esta noite. Aleluia. Creia e espere. Deus te ouviu. Aleluia.